Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero ler no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, do versículo 6 ao versículo 11. Assim está escrito na Palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, onde todo o povo está sendo convidado para procurar a salvação. E dentro desse texto, nós vamos meditar também como devemos buscar a Deus. De que maneira? Quais os caminhos para buscarmos a Deus? Sobre isto que vamos falar no decorrer dessa meditação. O primeiro versículo que lemos aqui diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por esta primeira expressão, nós entendemos o seguinte: há um tempo para buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque pode vir o tempo em que desejarão buscar ao Senhor, mas não o acharão. Os dias em que nós vivemos são chamados o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo da acessibilidade, da disponibilidade de Deus, de deixar-se encontrar por aqueles que o buscam. Por isso, o profeta Isaías, já no seu tempo, advertia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto o momento é oportuno e o caminho está aberto para buscar ao Senhor, a ponto de poder encontrá-lo, que Deus se deixará encontrar por aquele que o busca. Então diz que isto há um tempo, antes que seja tarde demais. E ele segue dizendo: e invocai-o enquanto ele está perto. Então veja, o tempo é oportuno, o Senhor pode ser achado, pode ser encontrado, e podemos invocá-lo enquanto ele está perto. Então, todas essas são situações que, no presente, estão disponíveis a todo ser humano, desde que busque ao Senhor e invoque ao Senhor. Ao buscá-lo, o achará. Ao invocá-lo, ele estará acessível porque está sempre por perto.
próximo para ouvir, atender e realizar a sua vontade. E há um conselho da parte de Deus. Como este tempo é oportuno e o tempo está favorável a todos, a palavra de Deus continua dizendo: deixe o ímpio o seu caminho. Aquele que vive na impiedade, na prática da impiedade, ele precisa deixar o seu caminho de impiedade e voltar-se para o Senhor. E o homem maligno, o homem astuto, enganoso, cruel, vingativo, perigoso, rancoroso. Então diz: e o homem maligno, os seus pensamentos. Então o ímpio deixa o seu caminho de piedade, o homem maligno deixe os seus pensamentos de malignidade e se converta ao Senhor. Ou seja, e venha ao Senhor. Quando é que a pessoa se converte ao Senhor? A pessoa se converte ao Senhor no momento em que ele ouve a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus e só Deus sabe e conhece as pessoas, porque ele as criou. Portanto, ninguém melhor do que Deus para nos conhecer e entender e saber como nos orientar a nos aproximarmos dele, uma vez que o pecado, tendo entrado no mundo pela desobediência de um homem, segundo diz a Escritura, passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então perderam o elo da comunhão com Deus e agora ficaram separados, ficaram destituídos da glória de Deus por causa do pecado, por causa que transgrediram a vontade do Senhor. E por conta disso, eles agora estão fora da presença de Deus, mas não fora do alcance da misericórdia de Deus. Por isso Deus os chama para que eles voltem, para que eles venham, para que se convertam, para que dê meia volta e para que retorne à presença do Senhor. Então Deus está chamando este povo, porque viver longe de Deus é muito cruel, é muito sofrido. O maligno tenta as pessoas, domina-lhes a mente, o coração, os intentos, as ações, o comportamento de todas as formas. E o intento do adversário, o inimigo de Deus, é para matar as pessoas, para roubar, para matar, para destruí-la, para tirá-las do alcance da misericórdia de Deus e da obtenção da salvação que é oferecida através de Jesus Cristo. Porém, Deus enfatiza, através dos seus profetas e dos seus apóstolos, chamando as pessoas para que se aproximem, para que venham. Porque o homem distante de Deus, ele torna-se inimigo. Ele torna-se alguém sentenciado a uma condenação eterna por consequência dos pecados. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Deus, demonstrando o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça soberana e poderosa, sua graça que atua de maneira direta na vida das pessoas que se voltam para o Senhor, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus usará de compaixão. Deus não levará em conta os tempos da ignorância. Mas agora, segundo diz lá em Atos dos Apóstolos, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. E para que as pessoas
neste julgamento que está marcado por Deus para se realizar um dia, para que estas pessoas não sejam levados à separação eterna de Deus, à condenação eterna, Deus está proclamando, anunciando, através dos seus profetas, dos apóstolos, dos seus servos, dos cristãos da atualidade, chamando as pessoas para que venham a Cristo, para que convertam-se ao Senhor, para que se coloque debaixo da misericórdia de Deus. E Ele é aquele que se compadecerá deles. E Ele diz: torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Não há pecado, não há transgressão, não há desobediência, não há caminho tortuoso, não há trevas na vida das pessoas que Deus não tenha condições de perdoar. O perdão de Deus é abrangente e alcança a todos. Por quê? Porque Deus ama a humanidade. Deus ama as pessoas que Ele criou. Deu a elas o livre-arbítrio para a liberdade de escolha. Mas o Senhor sempre continua chamando para que eles venham a Ele, aproxime-se dEle, porque Ele tem amor, Ele tem um amor soberano, glorioso, especial, um amor diferenciado pela vida das pessoas. É o amor de Deus. E a Bíblia diz: Ele nos amou primeiro. Ele demonstrou o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores, quando ainda estávamos na condição de inimigos de Deus. Deus deu demonstração do seu amor ao entregar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e fazer ali a obra da redenção e colocar à disposição da humanidade para que, em se convertendo a Deus, confessando-se a Ele, tenha os seus pecados perdoados e receba de Deus a certeza da vida eterna, a salvação prometida e preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz: porque Deus é grandioso em perdoar. Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade e, através da verdade, eles sejam libertados por Jesus Cristo, nosso Senhor. E, sendo por Ele libertados, recebam de Deus a salvação, a comunhão com o Senhor. E ele continua dizendo, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus não pensa da maneira como nós pensamos. O pensamento de Deus não é limitado como o nosso pensamento. O pensamento de Deus não é contaminado como o nosso pensamento. Porque tudo que há em nós está marcado pelo pecado. E o pecado contamina, o pecado corrompe, o pecado corrói, o pecado destrói. E os nossos pensamentos estão limitados e presos a estas coisas humanas e passageiras, mas o pensamento de Deus não é como o nosso. E os caminhos de Deus também não são os nossos caminhos. Nós idealizamos caminhos e queremos criar caminhos alternativos para a nossa vida, para seguirmos por ele achando que nós sabemos como fazer e como agir desta forma. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Ou seja, se nós estamos perdidos, como vamos encontrar o caminho por conta própria? Não existe, não tem como, a não ser que alguém que conheça o caminho se apresente diante de nós e diga: vocês estão perdidos, eu sei qual o caminho, eu vou guiá-los, eu vou conduzi-los, eu vou orientá-los. Jesus, quando veio, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, se hoje você ainda não teve o encontro pessoal com Jesus Cristo, através da sua palavra,
proclamada, geradora de fé no coração, para demonstrar a graça, o amor, a misericórdia de Deus e a disponibilidade em perdoar, então este é o momento, esta é a oportunidade de você buscar ao Senhor enquanto se pode achar e de invocá-lo enquanto ele está perto, deixando este caminho mau, deixando estes pensamentos contraditórios e colocando-se debaixo da proteção de Deus, porque ele diz-nos aqui, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra. Qual é a distância da terra ao céu, do céu à terra? Nós não sabemos. É uma distância infindável, não conseguimos mensurar a distância. Alguém conseguiu estudar a distância da luz, 300 quilômetros por segundo. Mas qual a distância para chegarmos ao céu? Ou do Oriente ao Ocidente? Quanto está longe um do outro? Assim é a forma de Deus trabalhar. É a dimensão de Deus. Então ele diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Então tudo que é de Deus está acima, está além, está para o infinito. Nós estamos para o finito, para o limitado, para aquilo que está à nossa volta, para o presente que estamos vivendo. Porém, os caminhos de Deus não encontram limitações e barreiras. Eles são para toda a eternidade. E por isso, o profeta, anunciando a oportunidade e o tempo de as pessoas buscarem ao Senhor, ele revela aqui que Deus sempre tem algo melhor, profundo, mais duradouro, eterno, seguro, e que pode trazer transformação, alegria, paz, direção, contentamento, provisão, proteção, solução. Enfim, esta é a maneira que Deus trabalha na vida das pessoas e pode trabalhar na sua vida. Se você que está nos ouvindo ainda não teve este encontro pessoal com Jesus Cristo, este é o momento, é a oportunidade. Não adie, não deixe para depois. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Hoje Deus estende a misericórdia para te alcançar. Abre as comportas do perdão para te perdoar, para trazê-lo para perto dele e demonstrar na tua vida o plano que Deus tem para você. Um plano maravilhoso de amor, de vida eterna, de vida abundante, de vida plena, de vida espiritual. É isso que Deus tem para todos nós. E ele continua dizendo o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, elas descem em direção à terra, mas não tornam para lá. Diz, elas descem à terra e para lá não tornam, porque elas vêm o quê? Elas vêm com uma finalidade. Tanto a neve como a chuva vêm para o quê? Para regar a terra. Por que a terra precisa ser regada? Porque o homem precisa do alimento, precisa do mantimento. E é a terra que vai produzir. E a terra precisa da misericórdia de Deus em mandar a neve e mandar a chuva para a terra, para que a terra seja então umedecida com esta neve, com esta chuva, e ela possa regar a terra, possa fazer produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Deus dá ao homem a semente. E o homem precisa colocar a semente na terra. E a terra precisa do calor, mas precisa também da água, da chuva, da neve, para ela produzir e brotar.
Então o Senhor diz que assim como acontece com a neve e com a água para o benefício da terra e a subsistência da humanidade através do mantimento que ele tira da terra, o Senhor, então ele diz, assim será também a palavra que sai da minha boca. Ela saiu da minha boca e ela não vai voltar vazia. Palavra de Deus, quando sai, ela sai com peso, ela sai com bênçãos, ela sai com direção certa para realizar feitos gloriosos, poderosos, benéficos na vida das pessoas e que vão trazer glória ao nome do Senhor. Então ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Palavra de Deus não bate e volta. Não, ela foi, não encontrou o endereço, ela volta e está tudo certo. Não. Ele diz, a palavra não volta vazia. Antes ela fará o que apraz. Toda palavra de Deus, ela tem um endereço certo. Ela tem uma obra certa para realizar. Por isso que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é atuante, é poderosa, é penetrante, é infalível, é espírito, é vida, é a verdade. E esta palavra, quando chega, ela realiza um trabalho importante. Ela gera vida onde é morte. Ela gera libertação onde há escravidão. Ela gera paz onde há inquietação. Ela gera alegria onde está a tristeza. Ela gera vida onde há morte. Enfim, a palavra de Deus é suficiente para todos, porque ela traz consigo a vida de Deus para que ela seja implantada na vida das pessoas e eles passam a ter a vida com Deus em comunhão com Deus. Porque o homem, no seu estado natural, ele encontra-se morto espiritualmente, afastado, longe da presença de Deus. E quando a palavra viva vem, entra pelos seus ouvidos e desce ao seu coração, esta palavra gera fé e a fé gera vida. E a vida espiritual passa então a estar presente na vida das pessoas e eles passam a estar ressuscitados em novidade de vida e agora o espírito que estava morto, ele recebe a vida de Deus e recebendo a vida de Deus, esse espírito tem contato com o espírito de Deus que o alimenta, que o orienta, que o guia, que o dirige, que o direciona, segundo a vontade de Deus. Então o Senhor diz, e a palavra fará o que me apraz, aquilo que foi direcionado para fazer, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra é como um martelo que bate na penha. Há um ditado que diz aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A palavra de Deus, quando ela vem ao coração do homem, é um coração duro, um coração de pedra, um coração fechado, um coração rebelado, um coração desobediente. Mas a palavra vai, ela vai com paciência, ela vai com a essência, ela vai com a eficácia, e a palavra vai tocando, vai tocando, vai tocando. Uma hora aquele coração se abre, a palavra de Deus entra e gera vida ali. E esta vida vai brotando para Deus. E as pessoas vão observando as transformações que vão acontecendo. Transformações que acontecem de dentro para fora. Primeiro a mudança interior e depois ela se mostra no exterior. A mudança é radical, é uma transformação como que se dá água para o vinho. Porque este é o poder de vida e de transformação que a palavra de Deus traz consigo.
Então, todos aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus, eles devem passar por este processo de transformação. E o Senhor Jesus, dizendo uma ocasião a Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, ou é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E Jesus disse: nascer da água e do Espírito. E ele não entendeu. Ele já de idade achou que deveria morrer e voltar ao ventre da mãe e nascer de novo. Mas isso é um absurdo. Isso não acontece. Então Jesus explicou: não, nascer da água e do Espírito. O que é a água? A água simboliza a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus vai sendo falada, vai sendo proclamada, vai sendo anunciada, esta água vai encontrando lugar no coração das pessoas e vai amolecendo aquele coração e vai encontrando a porta e vai entrando por aquele caminho. O Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Esta noite, Deus pede o teu coração para te oferecer a libertação, a salvação. E o Espírito é a ação do Espírito Santo pela palavra de Deus que vai gerando vida, vai gerando transformação, vai gerando mudança no seu coração. E você vai aproximando-se de Deus. E quando cai em si, você pensa e diz: por que eu não tomei essa decisão antes? Se eu soubesse que era algo tão glorioso, tão benéfico e que traria para mim a segurança com relação à eternidade com Deus, eu já teria tomado esta posição antes. Mas tudo tem um momento e a hora de Deus. Para você que me ouve e que ainda não fez esta decisão, não teve este encontro, este é o momento. Aproxima-te de Deus. Busque a Ele enquanto está perto. Invoque-o enquanto se pode achar. Busque-o enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Então ele diz: e prosperará naquilo para que a enviei. Então, olha a riqueza da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de que forma nós podemos buscar a Deus? Buscar a Deus no intuito de achá-lo. Invocar a Deus enquanto Ele está perto. Usufruir da misericórdia, do perdão, da compaixão, do amor, da graça, do acesso que Deus torna possível a todos nós, porque Deus se deixa encontrar pelos seus filhos. Então, como devemos buscar a Deus? Então, temos aqui alguns pontos para falarmos nessa oportunidade. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a Deus crendo nele, confiando nele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E diz-nos também que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então nós devemos buscar a Deus crendo nele. Devemos buscar a Deus confiando nele. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, crendo nele, confiando nele, certamente nós estaremos aproximando-nos do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos buscar a Deus lendo a sua palavra. Este foi o livro que Deus deixou. Um livro inspirado por Deus. A inspiração do Espírito Santo na vida daqueles homens que foram escolhidos por Deus, e eles receberam esta palavra de Deus, escreveram, deixaram registrada, e elas agora estão aqui para o nosso ensino.
Então nós precisamos buscar a Deus através da sua palavra. O profeta Isaías, no capítulo 34, versículo 16, ele diz: buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Então, à medida em que estamos lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar a maneira correta como devemos buscar a Deus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é a declaração de Deus para a humanidade, esta palavra que é viva e eficaz, porque na palavra de Deus opera o Espírito de Deus, que produz vida, que torna essa palavra viva no nosso coração, por isso ela opera as transformações necessárias para estarmos próximo à presença do Senhor. Então, devemos buscar a Deus lendo a sua palavra. Em terceiro lugar, nós precisamos buscar a Deus com o nosso coração. Quando se fala coração, fala-se a essência da pessoa. Quando Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem a minha palavra, isso significa que o coração é o centro da vida. E alguém diz: não, Deus só quer o coração, Deus não quer mais nada, Deus só quer o coração. Pois é, tira o coração da pessoa, o que sobra? Um corpo morto. É o que sobra. Então, quando Deus está pedindo o coração, o sábio Salomão, escrevendo sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo se origina do coração. O coração é o centro humano, é aonde Deus fala. E quando buscamos a Deus de coração, diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O apóstolo São Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou, serás salvo. Então, quando buscamos a Deus de coração, com a integridade da nossa vida, sem nenhuma reservas, nós vamos encontrá-lo. E precisamos buscar a Deus com o coração. Em quarto lugar, nós devemos buscar a Deus por intermédio de Jesus. Quando Jesus falou que ia para o Pai, um dos discípulos disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele disse então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como buscar a Deus? Buscamos a Deus através de Jesus Cristo. Jesus tornou-se o único mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Da nossa parte, para Deus, nós estamos longe, no pecado, na desobediência, na escravidão, na crueldade. Deus, na sua santidade, havia um grande abismo entre nós e Deus, e os homens tentando, da sua maneira, encontrar um caminho de acesso a Deus, mas não tem como, porque tudo que o homem faz traz consigo a marca do pecado, da contaminação, da abominação, daquilo que o separa de Deus. Então foi necessário que Jesus viesse. E ao entregar a sua vida, ele ligou esse abismo que nos separava de Deus. Então, através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, libertador, perdoador, mediador, nós temos agora acesso à presença de Deus. E Jesus disse: quem vem a mim,
de maneira nenhuma o lançarei fora. Então nós devemos buscar a Deus através do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você ainda não tem, nesta oportunidade, renda-se a Jesus, confesse a Ele os teus pecados, confesse a Ele a tua distância de Deus, peça a Ele misericórdia e perdão, e convide Jesus para ser Senhor e Salvador da tua alma. Ele o será, e a sua vida será enriquecida com a bênção de Deus. Mas precisamos, em quinto lugar, buscar a Deus com humildade, ou seja, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo o nosso lugar, reconhecendo a dependência que nós temos de Deus. Deus é soberano, Deus está muito acima, Deus está no infinito, mas Ele cabe dentro de um coração humilde e sincero. Deus é transcendente, que nem os céus dos céus nada pode contê-lo, mas Ele também é o Deus imanente, é o Deus que se faz presente na nossa vida. E quando nós o buscamos com humildade, sabendo que nós somos totalmente dependentes dele, ele se faz presente na nossa vida. E isto traz benefícios maravilhosos para todos nós. E em sexto lugar, o tempo de buscar a Deus. Lá no princípio eu li: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E agora aqui nos diz que o tempo de buscar a Deus é agora. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, ele escreveu assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quando é o dia da salvação? Hoje. Porque o amanhã não pertence a nós. Do amanhã nós não sabemos nada. E no livro de Hebreus, o escritor, no capítulo 4, versículo 7, diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, hoje é o dia de buscar a Deus. O ontem não é mais possível, já ficou no passado. O amanhã não nos pertence. O único momento que está diante de nós é o presente. É este momento que Deus dá a cada um de nós, o fôlego, a respiração, a vida. E abre para nós a oportunidade de buscá-lo, de encontrá-lo, de sermos aceitos por Ele, de sermos aproximados por Deus e desfrutar a riqueza do seu amor, do seu plano de libertação, de redenção, de salvação. Nunca esqueça isto. Nós somos devedores, nós não temos com que pagar. Não há nenhum recurso em nós para recompensar o feito de Deus, porque o preço foi muito alto. A palavra de Deus diz que nós somos resgatados, não foi com ouro, não foi com prata, não foi pela tradição, não foi pelos recursos que alguém tinha, não, mas foi pelo sangue precioso e imaculado de Jesus Cristo, que se ofereceu uma única vez e aperfeiçoou para sempre os que são santificados em Cristo Jesus. Então este é o tempo, esta é a oportunidade de buscar a Deus. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe para amanhã. Não deixe para a próxima semana. Não deixe para o próximo mês.
Não caia na ilusão de primeiro querer se preparar. Primeiro vou me preparar, vou abrir mão de alguma coisa, vou me colocar em sintonia com a vontade do Senhor, vou esperar chegar a idade, agora eu sou novo, não é tempo de pensar nessas coisas, eu para frente vou ter tempo ainda. Não temos tempo. Nós não sabemos quando será o último suspiro da nossa vida. Quando nós vamos à casa dos mortos, lá tem recém-nascido, lá tem bebezinho, lá tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem os de mais idade, mas lá tem de várias idades, desde segundos de vida até centenas de anos. Mas nenhum deles sabiam quanto tempo iriam durar sobre a terra. Eu não sei quantos dias eu terei pela frente ou quantas horas. Você também não sabe. E por não sabermos e estarmos sendo avisados por Deus que hoje é o dia aceitável, é o dia oportuno, é o dia da salvação, aproveite, entre por este caminho, abrace esta oportunidade que Deus coloca à tua disposição, aproxima-te de Deus, chega-te à presença dele, ele se chegará a ti, ele se revelará para a tua vida, para a tua família. E quem sabe, você que está me ouvindo, já esteve tão ativo e agora está parado, está jogado pelo canto, sem alegria, sem paz, sem esperança. Aconteceu alguma coisa que te atingiu e você ficou enfraquecido. Reanima-te hoje. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha para o teu Senhor, clama a Ele por misericórdia, clama a Ele por ajuda, Ele virá em teu socorro e Ele vai te levantar. Não fique prostrado, levanta-te, sirva a Jesus, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Relembrando como devemos buscar a Deus. Em primeiro lugar, crendo e confiando nele. Em segundo lugar, lendo a sua palavra. Em terceiro lugar, buscando-o com a integridade do nosso coração. Em quarto lugar, buscando-o através de Jesus Cristo, Salvador, Senhor, Libertador. Em quinto lugar, buscar a Deus com humildade. Em sexto lugar, buscar a Deus no tempo favorável que se chama hoje, o dia aceitável, o dia da salvação. Que esta palavra fique no meu e no seu coração e que possamos nos levantar e aproximar de Deus e caminharmos juntos, irmanados, esperando o momento em que Deus vai se levantar e nos chamar para a sua presença, que possamos ir encontrá-lo são e salvo, com alegria, com paz, com gratidão, com certeza de vida eterna. Que Deus possa abençoar a mim e a você com esta palavra. E eu quero pedir, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, acione o sino, dê o seu like, faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós. Amém.